A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Nesses dias eu tenho sido impulsionada pelo Espírito de Deus a levantar a minha voz para te encorajar a vencer o medo com a sua fé. No entanto, eu tenho percebido que para algumas pessoas não está claro o que eu quero dizer quando te encorajo a ser um homem e uma mulher de fé que vive pela fé e que exercita a sua fé em momentos incertos e de crise como o que estamos vivendo atualmente. Então, me deixe esclarecer para que você possa ter uma vida de fé saudável, equilibrada e frutífera em momentos como esse. E para isso eu preciso fazer duas ressalvas. A primeira delas é que quando eu falo de fé, eu não estou falando para você de não se prevenir, de não tomar atitudes necessárias à prevenção, para que esse vírus não apenas não te contamine, mas que você também não seja usado como instrumento propagador e disseminador para aqueles que estão em situação de risco ou mais vulneráveis à ação do vírus, do coronavírus. Então, não é fé, irmãos, não se prevenir. Isso não tem nada a ver com fé, tá? Nós precisamos sim nos prevenir. Ações, precisamos nos informar junto aos órgãos de saúde pública sobre as diretrizes desses órgãos, o que podemos fazer para prevenir a disseminação do coronavírus a partir das nossas próprias vidas. Então, coisas como lavar as nossas mãos constantemente, como usar o álcool em gel e outras direções precisam ser seguidas por homens e mulheres de fé, que são sensatos e que são equilibrados em sua fé. Uma outra ressalva é que as diretrizes e decretos governamentais precisam ser seguidos e obedecidos sim, assim eu compreendo. Nós não podemos nos mover na ilegalidade. Então, para vivermos em fé, nós precisamos nos mover na legalidade. E se estivermos nos movendo na legalidade, nós vamos obter vitória contra o mal. Então, precisamos observar o que as autoridades governamentais têm deliberado e nos alinharmos a estas deliberações, porque elas visam o bem comum e nós somos agentes para promover este bem comum na terra. Então isso para mim está muito claro. Quando eu falo de fé, eu não estou falando para você de ignorar ou de não obedecer a essas diretrizes e decretos governamentais. E o que você quer falar quando você fala sobre fé? Quando eu falo sobre fé, eu quero te encorajar, meu irmão, a fazer o que você precisa fazer, crendo em todo tempo que há um Deus que é maior do que quaisquer limites humanos. Se não existe uma vacina, se não existe um medicamento que traga cura, eu vou fazer a minha parte na prevenção, mas eu vou crer que existe um Deus que cura sim, e que existe um Deus que intervém em nossa história e que promove livramento nas vidas daqueles que nele creem. Quando eu falo para você em exercitar a sua fé, é você não se deixar contaminar com todo tipo de mensagem que semeia desespero, pânico, ansiedade, que te leva a um lugar de paralisia, ou melhor, te leva a um lugar realmente de desespero, que é um lugar para um motor de morte. Então, exercite a sua fé em meio às notícias e informações saudáveis. Você vai se encher da palavra de um Deus que se manifesta e se revela nesta palavra. E você vai se apropriar das verdades desta palavra. Quem é o meu Deus? O meu Deus é aquele Criador de céus e terra, que mantém toda a criação debaixo da sua mão de poder. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é Deus que intervém. Ele é Deus que livra. Ele é Deus que cura. Ele é Deus que traz ordem em meio ao caos. Ele é Deus que transforma histórias. Ele é Deus que restaura. Ele é Deus de esperança. Se negue a deixar de crer em quem Deus é, porque são esses momentos de crise que nós somos desafiados a não apenas crer, mas encorajar outros a alimentarem sua fé a partir da identidade do seu Deus. Siga exercício de fé.
crendo em quem você é em Deus e o quanto Ele te ama, o quanto Ele se importa com você, o quanto Ele está com os seus olhos postos sobre você e que Ele intervém na tua vida. Você não está sozinho neste planeta, à mercê dos limites daquilo que o homem conseguiu descobrir ou realizar para fazer algo. Não! Existe um Deus que te ama, que se importa com a tua vida, que ouve as tuas orações, que intervém na tua história e que age sim com livramento, com cura e com todas as quaisquer possibilidades de manifestação de poder em teu favor. Então creia, se apropria dessa verdade. Quando eu falo de exercício de fé, eu estou falando, por exemplo, em declarar as promessas de Deus contidas na palavra ao teu respeito. Sim, irmãos, declara que praga alguma vai chegar na sua casa, praga alguma vai chegar na tua tenda, praga alguma vai chegar na tua família, que o Senhor Ele mesmo é muro de fogo em tua volta, que Ele te livra, que Ele é aquele que opera, que Ele é torre forte e fortaleza, que Ele intervém, que não há outro como Ele, que quando Ele libera e manifesta o poder dele, não há praga alguma que possa prevalecer. Declarar isto não significa dizer que você não se previne, que você não se resguarda, mas você se alimenta com fé, crendo que as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Amém? Hoje eu vi um post sobre Noé e alguém dizia assim: Noé, ele ouviu a voz de Deus, mas diante da ameaça que estava acontecendo naquele contexto, ele construiu a arca. Muito bem, ele construiu a arca, mas ele construiu a arca debaixo da palavra liberada do Senhor. E isso requereu dele fé, para construir aquela arca e para entrar nela e ali se manter sem se desesperar quando as águas começaram a cair, quando as águas encheram a terra e parecia não haver esperança. Moisés permaneceu firme na sua fé, porque ele estava se movendo debaixo da palavra do Senhor e ele pôde sair e pisar em terra seca depois de todo o caos vivido e experienciado por outros. Então eu quero te dizer, tenha essa fé que te leva a agir, mas que te leva a agir debaixo de uma palavra liberada da parte do Deus Todo-Poderoso. Toma posse dessa palavra, meu irmão. E aí eu quero mais uma vez realçar a necessidade de você declarar esta palavra. Declara as promessas do Senhor ao teu respeito. Declara as promessas do Senhor a respeito da tua família. Declara as promessas do Senhor a respeito da nação, da cidade. Declara estas promessas. Seja a voz profética liberando no mundo em caos e em desespero a verdade de que nada é impossível ao nosso Deus. Nada. E que aquele que nele crê não afundará. Porque Ele é Deus de presença e de salvação. Amém. Eu quero te clamar a orar. Exercício de fé significa, em tempos como esses, nós dobrarmos os nossos joelhos mais do que já fazemos e nós clamarmos ao Deus que tudo pode, acessando este Deus que nos orientou. Clama a mim e eu te responderei. Eu te livrarei e tu me glorificarás. É tempo de a igreja e todos aqueles que creem dobrarem os seus joelhos e clamarem a este Deus que já prometeu que é livramento e que será glorificado quando essa igreja exercitar a sua fé, orando, entregando a Ele aquilo que parece impossível aos homens, mas que para Ele não existe impossibilidade alguma. Assim nós exercitamos a nossa fé, assim nós nos movemos em vitória. Então vamos orar, vamos jejuar, vamos declarar a palavra, não vamos nos deixar nos contaminar pelas más notícias, pelos dados que roubam a esperança, mas vamos trazer à memória aquilo que nos dá a esperança. Vamos alimentar a nossa fé, vamos nos mover debaixo da palavra de Deus, vamos fazer a nossa parte sim, mas baseados na verdade de quem Deus é. Ele é o soberano, Ele tem o controle, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, Ele se importa conosco, Ele intervém na história humana, Ele livra, Ele salva, Ele restaura, Ele cura, Ele opera, e naquilo que é impossibilidade para o homem, não é para Deus. Munidos desta verdade e desta fé que frutifica, sejamos voz em meio ao caos. Amém!